Dando continuidade à nossa aula, vamos tratar das estratégias de impessoalização da linguagem. Nessa estratégia, temos aqui o uso do agente inanimado. O que é o agente inanimado? É uma forma de impessoalizar a linguagem. Então, isso ajuda a não evidenciar uma responsabilização, ou seja, quem é o agente, quem é o responsável pela ação ali naquela frase, no mundo. Olha o exemplo 1. O comitê científico não aprovou o projeto de pesquisa. 2. A editora considera diferentes aspectos além da linguagem para a valoração da obra. Aqui nós temos dois agentes inanimados, porque um comitê não existe por si mesmo, mas é composto por pessoas, assim como a editora. E nessas duas situações poderíamos conjecturar que existam um ou mais indivíduos responsáveis por essas ações. Mas para impessoalizar, então atribuímos a um agente inanimado, o comitê, a editora, os parlamentares, os jornalistas, os jornais, as pesquisas, etc. Isso é uma estratégia bastante utilizada no texto acadêmico. Também temos o uso do sujeito indeterminado e da voz passiva, né? E esse uso garante, né, uma forma de dessubjetivação, porque utilizamos também as estruturas das orações subjetivas, conforme já foi mais ou menos explanado na primeira parte dessa aula. Por exemplo, na abordagem formalista, defende-se que a linguagem seja um sistema de signos. 2. Nos estudos gerativistas são analisadas formas e estruturas consideradas universais linguísticos. Então, o que temos aqui? O agente responsável por defender essa posição sobre a linguagem está oculto aqui. Está, digamos, não responsabilizado. Ele não está evidenciado. Então, aqui poderíamos fazer uma remissão a um linguista A ou B, que faz ou fazem parte de uma tradição formalista da linguagem, portanto, consideram que a linguagem seja um sistema de signos. Poderíamos dizer, na abordagem formalista, Ferdinand de Saussure, no Chomsky, que defende que a linguagem seja um sistema, por exemplo. Certo? Então, para evitar mencionar um nome A ou B, um pesquisador A ou B, podemos utilizar esse índice de indeterminação. A mesma coisa fazemos com o uso da voz passiva. Agora que faço uma ressalva, porque há situações em que não é apropriado ou não é permitido o uso da voz passiva. Existem algumas revistas científicas, por exemplo, que deixou expressamente especificado a não utilização desse tipo de construção. De qualquer forma, é uma estratégia que impessoaliza a linguagem, de qualquer forma. Agente focalização. Que estratégia é essa? Ocultar o agente, o responsável pela ação, e ao mesmo tempo focar ou focalizar no objeto. Nestes exemplos, tem-se a impressão que as ações ocorrem sem agente, ou podem ser ações em que o possível agente é escondido pelo elemento si, o pronome, né, a partícula apassivadora. Ou ainda o elemento si, em posição de sujeito, pode representar um possível ator ou dizente. Então nós temos aqui uma articulação entre sintaxe e semântica. A presente pesquisa se desenvolve nessa linha, com a intenção de contribuir para o entendimento do crescimento facial. Ora, nenhuma pesquisa se desenvolve sozinha ou por si mesma. Ela é desenvolvida por pessoas, por pesquisadores e pesquisadoras, seres humanos ali interagindo na produção do conhecimento. Mas, para não colocar o foco em quem pesquisa, mas no objeto da pesquisa, então fazemos essa operação de focalização, escondendo o agente. A mesma coisa no exemplo 2. A modernização explica-se porque, ao se tornarem democracias, esses dois países passaram a sofrer pressão de grupos sociais, etc. Bem, a modernização não explica-se por si mesma ou sozinha. Somos nós, seres humanos, somos pesquisadores que trabalham com esse tipo de tema ou com esse tipo de pesquisa que, portanto, vão produzir conhecimento para se chegar a uma explicação. Mas
Aqui o foco está no conteúdo, na pesquisa, no objeto e não em quem produziu o trabalho. Nos exemplos a seguir, o foco recai sobre o objeto, a pesquisa, e não propriamente sobre o sujeito pesquisador. Exemplo 1. O objetivo deste artigo é revelar como se desenvolveu essa pesquisa e levantar questões relativas ao comportamento desses jovens. Exemplo 2. O presente estudo se baseou na comprovação da eficácia, etc. Aqui, obviamente, se formos colocar numa linguagem expressamente pessoal, teríamos, né? O objetivo desse artigo é mostrar ou revelar como desenvolvi essa pesquisa. Ou o meu estudo se baseou, certo? Então, para evitar o uso da primeira pessoa do singular, então utilizamos essas estratégias. Bem, temos aqui alguns exemplos retirados de diferentes artigos que fazem parte de um corpus, presentes no artigo de Oliveira. Esse artigo está nas referências desses slides e vocês podem pesquisar. Em que temos esse apagamento da voz, essa impessoalização. Vamos aos exemplos. Este trabalho objetiva estudar a pessoalização. Serão analisados textos publicados. A seção seguinte é dedicada a: adotou-se neste trabalho a concepção de, tomou-se cuidado de selecionar apenas, assume-se. Após a captura, procedeu-se à limpeza manual dos textos. Procedeu-se a seguir a busca das ocorrências. Optou-se então por excluir a quantificação. Hipotetizava-se que o uso da primeira pessoa do singular, a partir da análise e etc., conclui-se que houve, e assim sucessivamente. É interessante que vocês voltem a estes exemplos, se possível, busquem transcrevê-los, criar novos exemplos, criar outras frases em que vocês possam replicar essas estruturas, replicar essas estratégias, para que vocês possam introjetar e incorporar esse tipo de uso na hora de escrever os seus textos acadêmicos. Bem, como atividade, temos alguns exemplos, certo? Em que o texto original está em primeira pessoa. Por exemplo, neste trabalho, discuto acerca dos processos de dessubjetivação da linguagem no texto acadêmico. A sua tarefa é colocar essa estrutura de uma forma impessoal, ou seja, reescrever de uma forma impessoal. Aí eu quero já alertar que há sempre mais de uma opção. Não é necessário que você explore todas as opções, mas que você perceba que há mais de uma opção. Por exemplo, neste trabalho discute-se acerca dos processos de dessubjetivação. Neste trabalho são discutidos os processos de dessubjetivação. Ou, neste trabalho, importa discutir acerca dos processos de dessubjetivação. São três formas diferentes para escamotear a voz do enunciador. Aqui utilizou-se a partícula passivadora, aqui utilizou-se a voz passiva, aqui utilizou-se, então, o verbo unipessoal. Não é necessário que você faça várias opções para cada texto, para cada exemplo que está na questão, mas que tenha consciência de que mais de uma possibilidade pode ocorrer ou pode ser mais interessante. Essas são as principais referências. Alguns desses textos estarão disponíveis como texto de apoio para vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula, o nosso próximo módulo. Até lá!